Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Tessalonicenses 5:18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Hoje, eu quero usar esse pequeno trecho aqui nos conselhos finais, no capítulo 5 de Tessalonicenses, para convidar a você a ser grato. Isso mesmo. O tema da nossa mensagem é Seja Grato. E eu quero começar esse contexto contando para você que está me ouvindo um testemunho pessoal. Eu passei algumas situações difíceis na minha vida recentemente. Situações essas ligadas verdadeiramente a uma transformação quando nós nos dispusemos, quando nós nos dispomos a viver dentro da vontade de Deus, a gente vive um processo atrás do outro. E dentro dessa lapidação, dessa transformação, o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E muitas das vezes daquilo que nós nem temos consciência de que nós estamos vivendo. Eu queria convidar você agora para refletir um pouquinho sobre o que eu vou te contar, porque isso foi algo tão impactante que eu decidi que eu contaria aqui no podcast. Esse tema, esse versículo, sejam gratos em todas as circunstâncias, eu decidi compartilhar com vocês. Eu busquei em Deus algo para trazer para vocês, mas eu senti no meu coração de usar esse versículo para contar esse testemunho. Quando eu estava passando por essas situações difíceis, eu estava com meu coração muito entristecido e frustrado. E ao invés de sentir, gratidão pelas coisas que o Senhor faz em minha vida, eu só conseguia olhar para as coisas que estavam dando errado. Eu só conseguia olhar de maneira negativa para determinadas situações que eu estava passando. Sabe quando você está tão entristecido que o inimigo se aproveita para te oprimir e aí ele alimenta muito mais os seus pensamentos negativos e faz você ver as coisas piores do que ela verdadeiramente está? Pois é, eu estava mais ou menos assim. E aí, para quem não sabe, eu trabalho no meio da assistência social dentro da prefeitura, dentro do CRAS. E dentro desse período eu tenho contato com muitas pessoas em determinadas situações bem delicadas, situações que muitas das vezes mexem muito com o nosso coração. E nenhum desses momentos em que eu estava com um sentimento muito forte, de ingratidão, em que eu não conseguia reconhecer o amor de Deus, o cuidado, a salvação, o prover, tudo que Ele faz por nós, eu estava com meu coração muito fechado, eu estava com o coração endurecido, eu estava ali num momento em que a amargura havia tomado conta de mim. Escuta isso que eu estou te falando, porque todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, O inimigo de nossas almas, ele nos seta, e é por isso que nós precisamos sempre buscar mais de Deus para nos manter firmes. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando? Que dentro desse momento, nesse dia em que eu estava assim, eu me deparei com duas situações dentro do CRAS que me impactou muito fortemente. E eu consegui enxergar o que eu não estava enxergando. Eu tive um encontro com uma moça, onde essa moça me relatou que ela, no auge dos seus 27 anos, sofreu um acidente de carro e precisou ficar entubada, em coma, na UTI. E por causa disso, ela teve uma infecção, de algumas bactérias que acometeram os pulmões dela. E por causa disso, ela precisou começar a usar equipamento respiratório, ou seja, os pulmões dela não estavam mais funcionando. Ela precisou começar a usar equipamento respiratório. E ao olhar para aquela situação, a primeira coisa que veio em mim foi: eu tenho 2 pulmões que funcionam perfeitamente bem. Eu respiro pela graça.
de Deus. Eu não preciso de equipamentos. Esse foi o primeiro instante onde eu pude sentir o impacto de gratidão num dia onde eu estava com o coração fechado. E como se isso não fosse o suficiente, eu também me deparei com uma outra moça, uma menina de 21 anos, onde os seus parentes estavam ali pedindo um auxílio, uma ajuda, porque ela foi acometida de um câncer cerebral e ela já não estava mais enxergando direito, já não estava mais conseguindo ter memória, lembrar das coisas, já não conseguia mais lembrar nem mesmo das suas próprias informações, nome, idade, e o câncer estava crescendo e atacando mais o cérebro dela. Ela já havia sido operada uma vez, mas não regrediu, ele estava aumentando. E olhando para aquela menina de 21 anos, eu comecei a sentir um profundo arrependimento por ser ingrata, por problemas na minha vida que não são tão importantes assim. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que eu trouxe esses dois exemplos hoje para falar a você que muitas das vezes, tanto eu quanto você, nós somos imaturos, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes nós somos imaturos porque nós não temos o que a gente quer, sabe? Criança, birrenta, que queria tanto alguma coisa, mas aquilo não foi do jeito que a gente queria, então a gente começa a espernear. Às vezes a gente não esperneia fisicamente, mas dentro da alma a gente está gritando, a gente está reclamando, a gente está murmurando. E aí a gente esquece de ser grato em todas as circunstâncias, a gente esquece de viver dentro da vontade de Deus, entendendo que Jesus, ele cuida de tudo, que Jesus provê todas as coisas, sabe? Eu quero dizer a você que está me ouvindo que eu assisti, faz um tempo já que eu assisti uma pastora dizer assim que ela é aquela pastora Sandra. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo sabem de quem eu estou falando, mas é a pastora Sandra. A pastora Sandra, ela é uma mulher de pele negra, careca. E ela disse que certa feita ela disse a Deus: Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada. Então ela perdeu os cabelos. E aí ela percebeu que ela ainda tinha cabelos. Eu quero dizer a você que às vezes nós temos o mesmo pensamento que a pastora Sandra. Ah, Senhor, eu não tenho mais nada. E eu quero dizer a você que você tem sim. Você tem sim. Você tem 2 pulmões para respirar. Você tem olhos para enxergar. Você tem ouvidos para ouvir. Você tem pernas para caminhar. Olha, lá no CRAS eu vejo diariamente pessoas entrando com muleta, cadeira de roda, pessoas com partes amputadas do corpo. E às vezes nós agimos com ingratidão sem perceber que Jesus está o tempo inteiro nos livrando do inimigo de nossas almas. Às vezes nós não percebemos que nós ainda não fomos destruídos pelo inimigo, porque Jesus está nos guardando, porque Jesus não deixa que o inimigo nos ataque, porque senão ele já teria nos atacado e nos destruído. E às vezes nós temos tudo isso, nós temos pulmões, nós temos um coração funcionando, nós temos olhos para ver, enfim, nós temos todos os órgãos em perfeito funcionamento, mas nós ainda olhamos para a conta financeira ou para alguma área da nossa vida e falamos: eu não tenho tudo o que eu quero. Às vezes é o fato de você não poder estar vestindo uma roupa ou fazendo uma viagem, ou às vezes é o fato de você não estar num determinado relacionamento, ou às vezes é uma vaidade de algo que você queria tanto, um carro, uma casa, e você não olha o quão você é abençoado e abençoada e não consegue ser grato em todas as circunstâncias. Meu irmão e minha irmã, nós vamos viver uma vida onde nós teremos aflições, Jesus já disse isso, mas nós não podemos caminhar como crianças mimadas, que ficam rebeladas, que se rebelam, que ficam revoltadas quando as coisas não são a sua maneira. Precisamos ter a maturidade de saber lidar com cada circunstância, pois nós devemos entender que Deus está no controle, que é dentro da vontade dele que as coisas acontecem, mas que quando nós estamos em Jesus, nós estamos guardados e protegidos. Olha, existem muitas pessoas nesse momento que fecharam os olhos, que não vão mais levantar. Existem pessoas que estão acometidas por um mal e que não serão mais resgatadas, elas já estão sendo destruídas. Existem pessoas que estão acometidas de males como esses que eu relatei a vocês. Eu peguei 2 exemplos de 2 meninas novas, por isso que mexeu muito comigo, porque esse tipo de coisa a gente vê constantemente no meio da assistência social, mas lidar com 2 meninas tão jovens, com tudo pela frente, olhar para elas e perceber o mal que estava sendo
acometido sobre a vida delas, me fez perceber o quanto nós, eu e você que está me ouvindo, precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Então é essa a mensagem de hoje. Seja grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. Nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo para nos limpar, para purificar o nosso coração desses desejos mundanos que muitas das vezes faz com que a gente fique amargurado por aquilo que a gente não tem, sem olhar e ser grato pelo que nós já temos. Somos abençoados, temos uma vida, temos oxigênio e pulmão para respirar, estamos vivos, estamos pensando, o nosso cérebro é saudável, o nosso coração está batendo e ainda temos a oportunidade de ouvir as boas novas do Senhor que nos trará uma vida eterna, que nos trará salvação. Então que a partir desse momento, você que está me ouvindo, exerça a sua gratidão, seja grato. Olhe e peça para Deus abrir os teus olhos para você enxergar com gratidão os momentos em que você senta na mesa com quem você ama, os momentos em que você se alimenta enquanto muitos estão passando fome, os momentos em que você deita e descansa enquanto muitos não têm um leito para descansar. Então que você possa hoje ser grato, entendendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não deseja que você caminhe amargurado ou amargurada porque não tem alguma coisa que está na moda, mas Deus deseja que você se contente, tenha um contentamento santo, um contentamento divino, algo que traga paz para o seu coração, que faça você se sentir preenchido de alegria, gratidão e felicidade com a presença do Espírito Santo e não com coisas passageiras. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, posso pedir para o Senhor? Um dia o Senhor abriu os meus olhos de uma maneira tão mágica que eu pude sentir uma coisa tão doce na minha alma. E eu quero pedir a mesma coisa para essa pessoa que está me ouvindo. Eu quero pedir que o Senhor abra os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar todas as bênçãos que tem sobre a vida dela. Eu quero que o Senhor toque nessa alma para que essa pessoa sinta a doçura da gratidão. Que ela possa degustar, Senhor, o sabor da gratidão estando no Teu Santo Espírito. Que a partir desse momento essa pessoa possa, Senhor, ser grata por tudo aquilo que o Senhor fez e faz pela vida dela. Que o Senhor possa colocar não somente nela, mas em mim, em todos nós, uma profunda gratidão pela Tua presença, pelos Teus ensinos, por essa palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.